Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Mais uma manhã, convido a você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. No livro de Lucas, no seu capítulo 5. Lucas, no capítulo de número 5. Lucas 5, que vai dizer: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu para que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E, fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles, acenando aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levantando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Podei-vos assentar. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Diga: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse capítulo de número 5 vai nos contar sobre a pesca maravilhosa. O que aconteceu de fato nesses versos, nesses versículos que nós lemos, é uma pesca assustadora. A ponto de que quem pescou olhou para Jesus e falou assim: Olha, Jesus, se ausenta de mim, porque eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Então, de fato, o que aconteceu foi algo maravilhoso, sim, mas foi algo assustador. Para mim, se eu fosse pescar, por acaso, e conseguisse, por um milagre ainda maior, pegar um peixe sequer, para mim já ia ser algo grandioso. Mas nessa história que nós lemos, quem está maravilhado, quem está assustado e apavorado com a pesca, não é alguém que nunca pescou. Quem está apavorado com a pesca que aconteceu é alguém que vive disso.
É alguém que está acostumado todos os dias, ou no dia que tem que ir, pegar as suas redes, ir para o mar, lançar no lugar certo, na hora certa e conseguir pegar os peixes. Quem está assustado com isso não é alguém que nunca pescou. É alguém que está habituado a fazer isso. É o trabalho dele fazer isso. E diante do que Jesus fez, ele ficou assombrado com aquilo que aconteceu. Quem ficou assombrado com a pesca do capítulo 5 não é alguém que nunca pescou. Então você pode parar e olhar para mim e falar assim: nossa, que lindo! Jesus faz milagres. Sim, de fato Jesus faz milagres. Quantos creem que Jesus faz milagre? Jesus faz milagres. Só que antes do capítulo 5 acontecer, tem uma noite anterior. Antes do milagre acontecer, tem uma noite anterior, e essa noite não pode ser ignorada. E que noite foi essa? Os pescadores, Pedro, Tiago e João, como pessoas que entendiam muito bem da área de pesca, levantam em um bom horário, arrumam as suas coisas, arrumam suas redes e vão para o mar pescar. E quando chega lá, joga a rede de um lado e nada. Joga a rede do outro lado e nada. E eles não tentaram algumas vezes. Quando Pedro vai relatar a Jesus dizendo que ele tentou muito, ele não diz que tentou uma ou duas vezes. Ele diz: mestre, nós tentamos a noite toda. Nós tentamos a noite toda e nada conseguimos pegar. E quando nosso resultado é pouco, em detrimento daquilo que a gente se empenha a fazer, nós ficamos com um sentimento de nada mais, nada menos do que frustração. Quando nós tentamos, nos empenhamos muito em alguma coisa e a coisa não acontece da forma que nós imaginamos ou tínhamos como objetivo, nós ficamos frustrados. E como é difícil essa fase do nada. Você tenta muito e nada. Você ora muito e nada. Você busca muito e nada. E como é difícil essa fase do nada. A história que está sendo contada é de pescadores que tentaram e não conseguiram. Pescadores que ficaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Só que o contexto anterior é o seguinte: imagine comigo Jesus andando sobre aquela região, junto com uma multidão. E essa multidão o quê? Vivendo milagres. Essa multidão que estava com Jesus, andava com Jesus, via Jesus fazendo o cego enxergar, via lepra sendo curada, via paralítico andando. Essa multidão vivendo milagres com Jesus, até porque onde Jesus está, não tem como as coisas ficarem como era antes. Se Jesus estava, a multidão via milagres. Se Jesus estava, alguma coisa diferente acontece. Você crê dessa forma? E essa multidão vivendo milagres e acompanhando Jesus onde Jesus estava indo. A história não tem nada a ver com o que Lucas começou a narrar. Os pescadores não tinham nada a ver com a história que Lucas estava narrando. Eram dois cenários completamente diferentes. O cenário dos pescadores frustrados e o cenário da multidão vivendo milagres com Jesus. Só que Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história, ele decide juntar os cenários. Jesus quer levar uma multidão com um ambiente de milagre, um ambiente de cura, levar esse ambiente para dentro de um ambiente de frustrações. E nessa manhã, já disseram aqui, não sei como você chegou, mas nessa manhã, Jesus está levando para a sua vida um ambiente de milagres. Um ambiente de milagres. Se você estava em um ambiente de frustração, nesse momento, Jesus está entrando com um ambiente de milagre. Entrando com um ambiente de milagre. Você crê assim, glorifica o nome de Jesus. Jesus decide juntar as histórias. Jesus quer levar um ambiente de milagres, um ambiente de manifestação para um ambiente de gente frustrada. E aqui, possivelmente, tem alguém que chegou frustrado nessa manhã. Não sei em que área da sua vida, mas possivelmente alguém chegou aqui frustrado com alguma coisa.
Mas como eu disse, nessa manhã eu profetizo cenário de milagre e ambiente de milagre para a sua vida. Porque Jesus está aqui nessa manhã e Jesus é aquele que muda as histórias. E continuando, Jesus fez isso. E como Jesus fez isso? Ele chega e vai pregar. Só que a Bíblia diz que Jesus chegou e viu 2 barcos. Então Jesus olha e disse: olha, hoje eu vou pregar de dentro desse barco aqui. Hoje eu vou pregar, eu vou curar, mas de dentro desse barco. E que barco era aquele? Era o barco de Pedro. Era o barco de alguém muito frustrado. O barco que Jesus ia usar para abençoar uma multidão de pessoas era o barco de alguém que ficou a noite toda trabalhando e não conseguiu nada. O barco que Jesus ia usar era o barco de Pedro. O barco de alguém que estava cansado e frustrado para abençoar, para pregar para uma multidão inteira. E tem horas que parece que Jesus está ignorando a situação que você está vivendo. Tem horas que você vai precisar de um abraço quando você estiver aqui no culto. Mas Jesus vai usar você para abraçar alguém. Tem horas que você vai precisar ouvir uma palavra de ânimo. Mas é você que Jesus vai usar para dar ânimo para alguém. Nós não entendemos, parece que é Jesus que está ignorando a situação que você está vivendo. Mas Jesus nos mostra que mesmo você estando na sua pior fase, você ainda vai ser canal de bênção para a vida de alguém. Mesmo você passando por dificuldades, Ele ainda vai usar a sua vida para abençoar a vida de alguém. Você crê nisso nessa manhã? Ele vai usar a sua vida, mesmo você se sentindo frustrado. Porque enquanto Ele te usa, você se sentindo frustrado, Ele trabalha pelos teus. Oh, glória! Ele vai usar você quando você estiver precisando de alguém. Você pode estar na sua pior fase. Ele ainda pode te usar muito. Você ainda pode ser instrumento de Deus. Pedro havia tido uma noite péssima, sem resultados positivos, mesmo com o tamanho esforço que ele tinha feito. Mesmo no seu cenário ruim, Deus vai usar o barco dele para liberar palavras de bênçãos para uma multidão inteira de pessoas. Então ele vai usar o barco de Pedro. No versículo 3 nos diz que Jesus pediu para que o afastasse um pouco da terra. Então, sobre isso tem um ponto a ressaltar. Jesus não precisava de barco para pregar. Todas as vezes que Jesus pregou e curou, ele estava dentro de um barco? Não estava. Jesus não precisava de um barco para pregar. Então, por que Jesus vai escolher entrar no barco de Pedro? De uma pessoa que ele nunca tinha tido contato antes. Por que Jesus vai escolher pregar de dentro de um barco? Porque às vezes Jesus vai te pedir o barco, mas Ele não precisa do seu barco. Ele precisa de você. Ele vai usar o teu barco, mas Ele não precisa do seu barco, que é um barco para Jesus. Ele precisa de você. Então Pedro vai lá, solta as redes e vai em direção ao barco. E hoje em dia, não posso deixar de falar, tem muita gente que se exalta por falar: olha, Jesus está usando o meu barco. Olha lá, você está vendo que Jesus está pregando? Está pregando porque está dentro do meu barco. Só que lembra que Jesus olhou para lá e viu 2 barcos? Então Jesus não te escolhe por falta de opção. Ele te escolhe porque Ele te olha, Ele te vê e Ele te escolheu. Ele escolheu cada um de vocês para estar aqui nessa manhã. Ele escolheu você a dedo e, como o irmão disse, você está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Quem veio aqui para entregar para Jesus tudo que tem para entregar nessa manhã? Ele te viu e Ele te escolheu. Tinha tantas outras pessoas para estarem no seu lugar, mas Ele olhou, foi para você. Ele escolheu, foi você para estar aqui, para fazer o que Ele chamou você para fazer. Deus não te escolheu por falta de opção. Ele te escolheu porque Ele te viu e te amou. Jesus não precisa de barco. Sabe por que Jesus não precisa de barco? Porque um dia a Bíblia nos conta que Jesus estava... Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, todos desesperados. E quando vê, eles olham lá no mar e vem alguém caminhando
caminhando por cima das águas? Quem é esse que caminha sobre as águas? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele não precisa de barco. Ele não precisa de barco, mas ele usa o teu barco para mostrar que é você quem precisa dele. Ele usa o teu barco para mostrar que você precisa dele. Todos aqui precisam de Jesus. Ele sabe que quando ele chega, a sua vida é mudada. Ele sabe que quando ele chega, mesmo você estando desanimado, ele te renova, ele te dá um ânimo para você continuar quando ele chega. Não há nada melhor do que a presença de Jesus quando ele chega. Ele sabe que quando você está triste e desanimado, e ele chega e te toca, você é renovado. O segredo da sua vida é ele. E quem é ele? Ele é Jesus. Então Simão Pedro coloca Jesus nas águas. E como Jesus ia pregar, tinha que ser em um lugar favorável, onde todos pudessem ver Jesus, onde Jesus ia conseguir falar e todos ouvirem. Até porque a sua noite difícil não pode ser justificativa para que você não deixe que outras pessoas escutem Jesus. A sua noite ruim não pode ser desculpa para que Jesus não apareça na sua vida. Porque vão olhar para o seu barco e não vão entender nada. Porque vão olhar para o seu barco, o barco de alguém que está triste, com um semblante triste. Mas a voz que eles vão ouvir saindo de dentro do teu barco não é a sua, é a voz dele. A voz que eles vão ouvir é a voz dele. Quem prega é você, mas a palavra que transforma é ele. Quem ora é você, mas quem cura é ele. Quem busca é você, mas quem age é ele. E nessa manhã ele está agindo em nosso meio. E Jesus começa a pregar. E prega como ninguém. Até porque quem melhor do que ele mesmo para falar sobre ele? Jesus pregando. E mesmo Jesus estando no barco de Pedro, quem sabe Pedro não estava se sentindo esquecido por Jesus. Jesus estava usando o barco de alguém frustrado. E durante toda a pregação de Jesus, Jesus não se dirigiu a Pedro. Pedro estava ali, parado, próximo a Jesus. Jesus no barco dele. E quem sabe estava alguém de fora na multidão desejando estar no lugar de Pedro. Olha lá Pedro, Jesus está usando o barco dele. Esse homem que está curando muitas pessoas está usando o barco de Pedro. Nossa, eu queria tanto estar no lugar de Pedro. Eu queria tanto estar no lugar de Pedro, perto de Jesus. Jesus usando o barco dele. Eu queria tanto estar no lugar de Pedro. E muitas das vezes, quem olha você aqui, às vezes até deseja estar no teu lugar. Às vezes deseja fazer o que você quer fazer, mas não sabe a sua noite anterior. Não sabe o que você tem passado. Não sabe que Jesus está te usando, mas você está com o coração tão frustrado. Não sabe que Jesus está te usando, que você está louvando, que você está pregando, que você está aqui na igreja todo dia, mas que o seu coração está frustrado. Só que você vai ter um diferencial. Você está frustrado, mas você vai olhar para o lado, dentro do seu barco tem alguém. E quem está dentro do seu barco não é qualquer um, não é pescador, não é multidão, não é alguém que está parado olhando. Quem está do seu lado e dentro do seu barco é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ao mesmo tempo que ele te usa, ele te cura. Ele te usa, ele te cura. Ele te usa, ele te cura. Ele está do seu lado, ele está dentro do teu barco. Oh, glória! Você não está sozinho. Você pode estar passando por noites que ninguém vê, mas do seu lado existe alguém. E quem é esse? Quem é esse que está do seu lado? Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Glorifique o nome dele por um instante. Glorifique o nome dele que está no seu barco. Glorifique o nome dele de quem não te abandona. Glorifique o nome daquele que cuida de você. Glorifique o nome daquele que te guarda durante a semana. Glorifique o nome daquele que te sustentou até aqui. Glorifique o nome daquele que não te deixou parar. Glorifique o nome daquele que não te deixou morrer. Aquele que te protegeu, te guardou e te trouxe até aqui. Glorifique o nome dele.
Jesus está no teu barco, Jesus está lá. E sabe por que não vai dar errado? Mas não é por mérito teu. Não é porque o barco é teu. Não vai dar errado porque Jesus está no meio do seu barco. Acredite, não vai dar errado porque Jesus está no meio do seu barco. Se assim for, glorifique o nome de Deus. Lembra que a história que estava sendo contada não era a história dos pescadores frustrados. Só que Jesus chega para unir as histórias, tá? Só que Jesus chega em uma história que talvez tivesse um ponto final daquela noite. Jesus chega onde a noite ia ter um ponto final. Tentaram, foram frustrados e vão embora. Só que para Jesus, onde tem ponto final, não significa nada. Ponto final, vírgula, exclamação, reticências, não significa nada para Jesus. Jesus chega onde talvez para você fosse ponto final. E chega, eu vou unir as histórias. Eu vou transformar a sua história. Vai ser ambiente de milagre. Para você não tinha saída, mas para Jesus a esperança, a porta, Jesus o caminho, Jesus a água da vida, que dá vida, onde era ponto final, não vai ser ponto final em nome de Jesus. Vai continuar, vai ter vida e Ele vai mudar a sua história. Agora, porque Ele está no barco. E então Jesus terminou de pregar. E Jesus terminou de pregar sem ninguém interromper Ele. Nem mesmo Pedro, que estava vendo Jesus pregar. Enquanto Jesus pregava, provavelmente alguém era curado. Alguém estava sentindo a presença dele de forma íntima. Alguém estava tendo um contato único com Jesus no meio da multidão. Mas Jesus mesmo assim continua pregando e não se dirigiu a Pedro. E Pedro mesmo assim não interrompeu a pregação de Jesus. Jesus pregando. E Pedro esperando. E Pedro ali vendo o barco dele sendo usado, esperando. Pedro saiu da fase do tentar e nada, agora está na fase do esperar. Se a fase do tentar e nada é difícil, imagina ver Jesus do seu lado e ter que continuar esperando. Imagina ver Jesus usando você para liberar uma profecia na vida de alguém, a pessoa ser renovado, a pessoa sentir a presença de Deus e você mesmo está orando há tempos por uma resposta. Mas Pedro não interrompe a pregação de Jesus. Pedro continua esperando. Mas Jesus, aquele, o dono do seu barco, o dono da sua vida, o autor da sua fé, aquele que te escolheu antes que você tivesse existido, aquele que escreveu a sua história, sabe? Esse Jesus que cuida de você, Ele não esqueceu de você não. Você está no tempo de tentar e nada, você está no tempo de esperar, mas o tempo e todas as coisas pertencem a Ele. Então se para você está no tempo de esperar, para Ele está no tempo de cuidar de você. Se para você está no tempo de não ouvir resposta, para Ele está no tempo de moldar você. Então Jesus não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você em momento algum da sua vida. Olha onde você está. Olha onde é que era para você estar se Jesus não tivesse te encontrado, se Jesus não tivesse te buscado. Era para você estar em qualquer outro lugar. E você vai dizer que Jesus te esqueceu? Jesus não te esqueceu não. Ele te trouxe aqui. E se você está caído, Ele te pega pela tua mão direita e te levanta nessa manhã, porque Ele está no seu barco e Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. E Jesus não tinha se esquecido de Pedro. Jesus termina de pregar. Depois de pregar, Ele se volta para Simão e diz: Pedro, Simão Pedro, faz assim. Vá para águas mais profundas, em outra versão diz, e lançai as vossas redes para pescar. O cenário que Pedro conhecia era o cenário de frustração. O cenário que Pedro conhecia era o cenário de derrota. Mas Jesus dá uma ordem que contraria a situação dele. Jesus nos mostra que Ele não depende de cenário positivo ou negativo para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida.
Jesus não dependia se Pedro estava muito animado, se Pedro estava com ânimo, ou se Pedro estava frustrado para fazer aquilo que Jesus já tinha decretado que ia fazer. Então Jesus não liga para o cenário que Pedro estava vivendo. Ele só fala, olha, vá para águas mais profundas e lança sua rede de novo. Ele não depende de cenário para fazer na sua vida. Só que antes, a gente está muito acostumado a ouvir essa história, louvores que falam, pega a rede, volta para o mar e lança. A gente foca muito no lançar as redes. Mas antes de lançar as redes, Jesus fala, vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Sabe por quê? Milagre de águas profundas não acontecem em águas rasas. Milagres que Jesus quer fazer na sua vida, você não vai alcançar em águas rasas. Então nessa manhã Ele te chama, vem para águas mais profundas. Vem para uma intimidade maior. Vem para águas mais profundas. E nas águas mais profundas eu te mostrarei o milagre. Em águas mais profundas eu te mostrarei aquilo que eu reservei. Não foi para o amigo do seu lado, não foi para o irmão lá de trás. Foi aquilo que eu reservei para a sua vida. E aquilo que eu reservei para a sua vida, você conquista em águas profundas. E ninguém vai tirar aquilo que é teu. Vem para águas mais profundas. Quantos aqui vão para águas mais profundas? Águas mais profundas, mais intimidade, mais presença. Mais presença, mais presença, mais graça de Deus em águas mais profundas. Não vive em águas rasas. Promessa que Deus te fez não vai se cumprir se você continuar em águas rasas. Milagres de águas profundas não se realizam no raso. Só que quanto mais profundo você vai com o seu barquinho, quanto mais profundo você vai, mais frias são as águas. Quanto mais profundo você vai, mais vento forte vai ter lá no meio. Quanto mais profundo você for, mais perigoso vai ser. Só que não esquenta com isso não. Pode estar perigoso, pode estar difícil, pode ter luta, pode ter prova. Lembra quem está dentro do seu barco? Quem está dentro do seu barco acalma a tempestade. Quem está dentro do seu barco criou os céus e a terra. Quem está dentro do seu barco foi aquele que te formou, que te viu, que escolheu o seu barco e falou, vem para mais perto de mim. Vem para águas mais profundas. Não ligue para a tempestade, porque eu acalmo a tempestade. Não ligue para o vento, porque eu acalmo o vento. E eu estou dentro do seu barco. Oh glórias, Ele está dentro do seu barco. Quanto mais fundo for, mais dependente dele você se torna e mais milagres sobrenaturais você vai viver. Quem está no fundo reconhece a sua dependência nele. E Pedro diz no plural que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Mas porque tu mandas, eu lançarei. Sobre a tua palavra eu lançarei. Sobre a tua palavra, eu vou voltar para o lugar onde eu fui desprezado. Sobre a tua palavra, eu vou voltar para o lugar onde fui envergonhado. Sobre a tua palavra, eu vou voltar para o lugar do meu cansaço. Sobre a tua palavra, eu vou abandonar tudo aquilo que as pessoas estão falando e vou voltar porque eu sou sobre a tua palavra. É isso que Pedro quis dizer. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sobre tua palavra, nós lançaremos a rede. Isso é engraçado, porque ele não fala, eu lançarei a rede. Ele fala sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Porque Pedro não se importava com a opinião dos outros pescadores, não. Pedro não se importava se ele ia falar, nossa, o que você vai fazer? O que ele está falando? Que doideira, a gente tentou a noite toda, vai lançar de novo. Já guardamos tudo, estamos lavando tudo. Pedro não se importava com a opinião das pessoas. E não se importe com a opinião das pessoas. Se você está debaixo da palavra de Deus, se você está debaixo da palavra e da promessa de Deus, faça o que Ele te mandou fazer. A palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente para Pedro. E a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é ativa e poderosa. A palavra de Deus tem capacidade de mudar aquilo que você jamais imaginou que pudesse mudar. A palavra de Deus penetra mais profundo, vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus revela a bondade, a graça e o próprio caráter santo de Deus. É a palavra de Deus. Você tem dimensão do que a palavra de Deus pode fazer. Você tem dimensão do que o poder da palavra de Deus pode fazer. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida?
E eu declaro que em nome de Jesus, Ele vai te ajudar. Você vai para águas mais profundas. E debaixo da palavra dEle, Ele vai transformar. Debaixo da palavra dEle, Ele vai curar. Debaixo da palavra dEle, Ele vai mudar o seu ambiente. Debaixo da palavra dEle, Ele vai mudar a sua situação. Debaixo da palavra do Senhor, quantos assim creem? A palavra dEle revela a glória, a bondade e o amor. E a palavra lançar me gerou uma curiosidade. A palavra lançar na Bíblia é muito utilizada, e algumas das vezes que ela é utilizada, ela tem um outro sentido espiritual. Primeiro, lançar sobre Deus é entregar e confiar. Segundo, lançar fora, abandonar o pecado, vícios, práticas antigas. Terceiro, lançar raízes é se firmar em Deus. E lançar sementes é plantar atos que geram frutos espirituais. Lançar redes é ato de obediência, missão e multiplicação. E lançar os fardos é entregar os pesos emocionais, tudo aquilo que está sobre você, mas que um dia na cruz do Calvário Jesus já levou sobre ele. É lançar sobre ele os fardos. Então, em águas profundas, confie, abandone o pecado, firme-se em Deus, plante, livre-se dos fardos, desfrute da multiplicação que vai acontecer na sua vida. E eu declaro que em nome de Jesus, você vai conhecer o Jeová Jireh, aquele que provê na sua vida. Eu declaro que em nome de Jesus, você vai conhecer o Jeová Rafa, aquele que cura. Em nome de Jesus, Ele vai se revelar a você como provedor e como curador, como provedor e como curador, porque Jesus está no seu barco. Ele vai se manifestar a você e você vai ter testemunho para contar. Vai te provar que Ele é o Deus que cuida, é o Deus que cura. E nessa manhã Ele cura todo o emocional, todo o psicológico. Porque como eu disse, Ele já levou tudo isso lá na cruz do Calvário. Então não tem por que você estar sofrendo por isso. Se Ele já levou um dia quando Ele sofreu e morreu no meu e no seu lugar, para que um dia aqui Ele te curasse, para que aqui um dia Ele te tocasse. Mas tudo isso para te mostrar que um dia você vai ser levado para um lugar onde você não vai precisar ser curado, porque lá não vai existir dor. Lá você não vai precisar ficar feliz, porque só vai ter felicidade, não vai ter tristeza. Aqui Ele te cura, mas lá você terá a alegria completa, desfrutando da alegria, da paz, da glória de Deus. Quantos creem que um dia irão morar nas mansões celestiais? Esse é o nosso objetivo, e um dia nada que está aqui vai importar mais. Nada que está aqui vai importar mais. A sua noite de frustração não vai importar mais. Só vai importar a glória, a presença de Deus. E se aqui na terra um pouquinho da presença de Deus, a gente já fica muito feliz, a gente já não sabe nem o que fazer, o nosso corpo já nem aguenta. Imagina lá na casa de Deus, as mansões celestiais, como vai ser grande a glória de Deus. E nessa manhã a presença de Deus já está aqui nesse lugar. Sinta agora um pouquinho dessa presença. Sinta agora um pouquinho dessa presença, essa presença que toca o seu coração, essa presença que vai se revelar a você nessa manhã. Em nome de Jesus, glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle, e Ele se revela a você. Glorifica o nome de Jesus nessa manhã. Oh glória! Então Jesus libera uma palavra. Vá para o profundo e lance. Jesus já liberou a palavra. Então agora nessa manhã a palavra já foi liberada. Então a transformação já está acontecendo. Você crê que a transformação já está acontecendo? Você recebeu a palavra do Senhor? Então o mundo espiritual já mudou. O que estava em correntes, agora as correntes já caíram em nome de Jesus. O que estava travado já foi destravado por ordem do Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder. O mundo espiritual já começou a mudar aqui nessa manhã. Segundo, você está no profundo? Está no profundo? Então, se você já está no profundo, você já foi aceito como filho. Quem é filho, como eu sempre digo, quem é filho tem acesso. Você tem acesso. O mundo espiritual já mudou. Você já tem acesso. Você já é filho. Você já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você se dispôs a acordar cedo no domingo para vir aqui glorificar o nome dEle, para ofertar a Ele o culto de louvor, adoração. Então, o mundo espiritual já mudou. As correntes já estão sendo caídas por terra. Em nome de Jesus, você já está
aonde você deveria estar. E se o seu coração está aberto nesse momento, Ele vai começar a agir no seu coração, porque um dia, por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos deu esse acesso. E agora, terceiro, a palavra já foi liberada, você já está com Jesus. Agora lança. Agora lança. O que você está esperando para lançar? Agora lança. Lança mais uma vez. Já tentou? Estou frustrado. Lança de novo, porque você está debaixo da palavra. Agora lança mais uma vez. Lança mais uma vez. Lança mais uma vez. Tente mais uma vez. Jesus me deu essa oportunidade aqui nessa manhã para dizer para você: tente mais uma vez. Mas agora tente comigo dentro do seu barco. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. E o milagre que Jesus vai te dar nessa manhã é tão grande. O milagre que Jesus vai trazer para a sua vida nessa manhã é tão grande. Tão grande que o seu barco sozinho não vai comportar. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar para a sua família. Vai transbordar lá no seu trabalho. Vai transbordar onde quer que você esteja. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Quantos creem que vai transbordar? Jesus já destravou tudo. Já disse, já está tudo destravado. Agora entrega Ele. Agora lance que Ele vai fazer um milagre na sua vida. A palavra já foi liberada. Agora se aproxime e lance. E nesse momento, quero convidar você para se colocar de pé. Feche os seus olhos. A palavra foi liberada. Em nome de Jesus. Essa palavra não é nada mais, nada menos do que a palavra daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Quantos creem que a palavra foi liberada? Para você que crê de fato que a palavra foi liberada, abre o seu coração nesse momento. No momento agora que o louvor vai estar ministrando adoração ao Senhor, você vai entregar. Nesse momento eu te convido a fazer algo diferente do que você faz normalmente. Normalmente você está acostumado a acompanhar o ministério de louvor, mas nessa manhã vai ser diferente. Nessa manhã você vai lançar. Nessa manhã você vai entregar. Nessa manhã você vai entregar, porque Ele vai multiplicar na sua vida. Quantos creem assim? Feche seus olhos. Você vai entregar a Ele nessa manhã. Vou fazer uma oração logo após o ministério de louvor. Vai louvar. E você vai entregar. Você vai usar desse momento para lançar. Lançar aos pés de Jesus os seus pesos. Lançar aos pés de Jesus as suas preocupações. Porque Ele está no seu barco. Então vamos orar o nome de Jesus. Feche seus olhos. Entregue a Ele de coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas a Tua glória nos atraiu até aqui. Ora ao Senhor, ora ao Senhor, ora ao Senhor. Jesus, Sua glória nos atraiu até aqui. O Senhor nos escolheu aqui e o Senhor liberou sobre cada um de nós uma palavra. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, o Senhor nos chama para a intimidade. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está no meio dessa igreja. E nós cremos que o Senhor está no meio dessa igreja, como está na vida de cada um de nós que estamos aqui. Então agora eu peço a Ti, Jesus, sonda o coração de cada um nessa manhã. Entra no coração, Jesus, agora, no coração de cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece a noite anterior. O Senhor conhece, Senhor, a noite anterior. O Senhor conhece os pensamentos, a intenção da mente e do coração. O Senhor conhece, Senhor Jesus. Então nesse momento, sonda a mente, a alma, os pensamentos de cada um que está aqui nessa manhã. Sonda, Senhor Jesus. Sonda, Senhor Jesus. E agora, Senhor Jesus, receba nosso louvor. Nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Nossa vida é Tua, Senhor Jesus. Entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Receba, Senhor Jesus. Receba, Senhor Jesus. Receba, Senhor Jesus.